Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma vez nosso estudo de Apocalipse, as profecias desse fantástico livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Terminamos, depois de vários episódios, o capítulo 13, a respeito de simbologias de animais, de mar, terra, imagem e uma marca. E agora nós veremos quais são as mensagens de Deus para esse tempo em que essas coisas forem acontecer. O surgimento da imagem, a colocação da marca da besta. Qual é a reação de Deus para o seu povo que se encontra no mundo e que precisa ouvir algumas mensagens de graça, de chamado, de apelo ao arrependimento. Por isso, o título do nosso estudo hoje será A Mensagem dos Três Anjos. Para nós iniciarmos o estudo, vamos iniciar fazendo uma oração. Por favor, Sol. Amém. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia que passamos. Obrigado por estarmos aqui reunidos como família, Pai. Que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. E o que nós aprendemos aqui, colocar em prática, Pai. Nos ajude a entender, Senhor. E esteja com o nosso mentor, o Johan, que ele possa ser usado pelo Santo Espírito do Senhor, para que nos tragam essa mensagem, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu és e tem feito por nós. Esteja conosco todos os dias da nossa vida até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Então, nós começamos com o nosso primeiro slide, ok? Sempre que nós iniciarmos um capítulo novo, nós vamos relembrar nossa caminhada ao longo do livro do Apocalipse. Nós estamos no clímax do grande conflito entre o bem e o mal, né? Vocês viram essa disputa entre os poderes e os instrumentos do mal contra um remanescente que sairá vitorioso, né? No capítulo 13. Então, esse clímax vai até o capítulo 16, onde nós veremos o derramamento das pragas acontecendo, tá bom? Então, um fato interessante é que agora, né, um fator muito importante que vai levar à vitória do bem contra o mal é que o mundo inteiro vai receber mensagens muito claras de advertência de verdade para que o engano seja reconhecido e pessoas tenham a oportunidade de se afastar do mal e do engano, tá bom? A graça de Deus é maravilhosa e esse é o fundo, né, a essência das mensagens dos três anjos que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então, logo, na sequência, veremos qual será o fim de Babilônia, né, e como será o milênio e a Nova Jerusalém, mais para frente, tá bom? Então, as cenas que nós estamos estudando dentro do ápice, né, do conflito, que seria esse grupo intitulado aqui o clímax do grande conflito, nós vimos em Apocalipse 12 a mulher, né, o filho e o dragão, uma guerra que se travou entre Miguel e esse dragão, o dragão e a sua descendência, né, uma mulher prostituta e os seus seguidores, e os dois seus instrumentos, né, uma besta que surgiu do mar e uma besta que, junto com a besta que subiu da terra, essa aliança permite um ataque contra os filhos de Deus, ok? Os filhos de Deus são identificados e são selados antes que os ímpios recebam a marca da besta. Isso é muito importante de nós entendermos, porque são esses filhos de Deus que vão levar a mensagem, né, ao mundo para que ele não caia em engano. E aí todo mundo terá a oportunidade de decidir, tá bom? Então, por isso, na sequência, nós temos desse intervalo ali, nessa sexta cena, perdão, as mensagens desses três anjos. E então, quando todo mundo souber a verdade, e todo mundo tiver tomado partido, seja mentalmente, ou seja pela coesão, né, recebendo uma marca na cabeça, seja do bem ou do mal, né, um selo de Deus ou uma marca da besta, ou recebendo uma marca na mão, ali
todos tendo tomado a decisão, se fechará o tempo de graça, não haverá mais oportunidade de arrependimento, e ali ocorrerá uma colheita, que será dupla, tá bom? As uvas representam os ímpios, eles serão pisados através das pragas, e eles, assim como as uvas são pisadas no lagar, né, para a preparação do suco de uva, do vinho. Por outro lado, Deus vai colher o trigo, tá bom? Então vai separar o joio, que será jogado para ser queimado, e o trigo será colhido para que estejamos com Cristo pela eternidade, tá bom? Então veja que estamos nos aproximando ao fim do auge desse grande conflito, tá? Então por isso que se abre novamente, aparece em cena o número dos 144 mil, tá bom? Nesse capítulo 14, que nós vamos começar a ler texto por texto. A pergunta é por quê? Porque são eles os que levarão, através da ação do Espírito Santo, a mensagem dos 3 anjos ao mundo, tá bom? Então, vamos começar a leitura da Bíblia, nós já fizemos uma oração. O versículo 1 do capítulo 14. E olhei, João está olhando, né? E eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Percebam que o contexto é direto, né, com Apocalipse 13. Apenas os salvos recebem um sinal, uma marca na sua cabeça, porque é uma escolha racional, por amor, em agradecimento ao sacrifício do Cordeiro, que eles se tornam seus seguidores, seus discípulos. E eles recebem esse selo que descreve o nome do seu pai, porque o seu pai os criou, né? Então, uma conexão total com o capítulo 13 que nós estudamos na semana passada. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. É uma cena muito peculiar, né, muito especial, essa relacionada ao selamento dos 144 mil, ok? E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. Esses animais, na verdade, são querubins, que em Ezequiel tem figuras de cabeças de animais, né? São 4 seres totalmente especiais, não são animais literais, né? São símbolos de características que os animais trazem a respeito dos caracteres desses querubins, desses anjos especiais. E dos anciãos, os anciãos representam, alguns estudiosos, a maioria, e eu entendo que é a melhor interpretação, os anciãos representam aqueles 24, né? Quando Jesus, no capítulo 4 e 5, ele é entronizado, eles representam os representantes, vale a redundância, os representantes dos mundos que não caíram em pecado. Tá bom? Então vejam a cena. Os anjos, os querubins, e esses 144 mil estão expectantes diante do Cordeiro. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Nós fizemos uma conexão no momento em que nós estudamos os 144 mil, dizendo de que esse cântico é o cântico de Moisés. Quando nós olhamos para o cântico de Moisés, nós vamos para Gênesis 14, e o cântico se encontra em Êxodo capítulo 14, e o cântico se encontra em Êxodo capítulo 15. O que ocorre em Êxodo capítulo 14? A passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho. Então, diante de um tempo de angústia, de um tempo de dificuldade, de uma ameaça de morte, né? O mar, o afogamento, e atrás deles os soldados egípcios, no futuro, os filhos de Deus serão ameaçados. Diante deles, a ameaça de morte, e do outro lado, os inimigos querendo matá-los, né? E um tempo de angústia, qual nunca houve até então, como diria Daniel, capítulo 12, versículo 1. As mesmas angústias, né, muito semelhantes desses dois grupos, permitirão a esses homens, né, passando por essa aprovação, lembrem-se que qual será a ameaça de morte? Um decreto de morte para aqueles que não receberem a marca da besta. Então, não será simples, né, permanecer fiel.
mas será um passo de fé para depois ser luz, para irradiar ao mundo, para depois receber o galardão e a coroa da vida eterna, né? Então, é por isso que apenas os que passarem por esse tempo receberão na sua mente, né? E a sua mente produzirá um cântico, né? Que só eles poderão entoar, que ninguém poderá entender, porque os anjos não conhecem o que é graça, né? O que é perdão, eles nunca pecaram. Os anciãos, os seres de outros mundos, não conhecem o que é graça, o que é perdão. Nós, pecadores, né, que recebemos a graça de Deus, podemos entender o que é ser perdoado sem merecermos, né? Então, por isso que nós somos candidatos e todos são convidados a fazer parte desse grupo seleto que vai vencer em nome de Cristo Jesus. Vamos adiante. Versículo 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Quem? Os 144 mil. O que representam mulheres na linguagem simbólica? Mulheres representam igrejas. Ou seja, eles não se prostituem, não se misturam, não têm relações, né, teológicas, de doutrina, de filosofia, de engano com outras igrejas. Eles se mantêm como sendo a igreja verdadeira, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Porque são virgens, ou seja, são puros, têm um caráter transformado pela graça de Cristo, né? Então, se Jesus veio e viveu sem pecar, ele é o nosso maior exemplo. Ele não veio para evitar que nós cumpríssemos a lei. Ele não veio cumprir a lei no nosso lugar. Ele veio nos mostrar que é possível pela relação que ele teve com o Pai. E nós também podemos ter a mesma relação com o Pai e através da graça e do poder de Cristo, unicamente, nós também podemos ser puros, né? De caráter. Então, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Isso é muito interessante, né? Pedro, João, os discípulos abandonaram tudo por causa de Cristo. Será que nós estamos dispostos a abandonar tudo por nosso querido Salvador? Esses 144 mil estarão dispostos. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias quer dizer os primeiros, né? Os principais, os primogênitos. Não quer dizer os únicos, tá bom? Então, os que chegam na frente no sentido de se prepararem para levar a mensagem. Porém, muitos que ouvirão a mensagem e receberão e aceitarão essa mensagem, se unirão à igreja e essa igreja crescerá como um grande monte, como nós estudamos no livro de Daniel. E esses não serão as primícias, né, os que se arrependerem e reconhecendo o engano, saírem de Babilônia, eles não serão as primícias, mas eles também serão salvos, né? Então aqui diz, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essas características, pureza, né, o caráter santo, sem mentira na sua boca, irrepreensíveis, somente é possível através da graça transformadora de Cristo, não é? E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, tá bom? Através do exemplo que Jesus nos deu quando ele veio aqui a essa terra. Então, vamos falar agora, feita essa introdução que o próprio capítulo 14 faz, né? Primeiro, os salvos, a tropa de elite de Deus, eles recebem o selo de Deus, tá bom? São os 144 mil. Esse número é simbólico, nós já estudamos isso, você pode procurar um vídeo na nossa lista, né, com a mesma série, né, nas profecias de Apocalipse, você vai estudar o capítulo 10, se não me engano, os 144 mil. E você vai ver mais detalhes a respeito desse fascinante número. Agora, o capítulo 14 vai descrever os textos a respeito da mensagem dos três anjos. Quais são eles? Versículo 6, a mensagem do primeiro anjo. E vi outro anjo, aqui a palavra é do grego ágilos, tá bom? Voar pelo meio do céu. Significa mensageiro, emissário, nós vamos ver daqui a pouco.
Então, vi voar outro anjo pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Vamos entender o que é o evangelho eterno e o que significa essa palavra angelos. Em outras passagens bíblicas, Marcos 11:1, nós vemos que essa palavra é atribuída a um mensageiro, a uma pessoa, a um ser humano. Em Tiago 2:25, nós vemos que é atribuída a pessoas, no aspecto de que elas são emissários. E eles também são mensageiros, segundo Lucas 9:51 e 52, ok? Então, pela etimologia, né, que aparece nesse texto, a palavra angelos, né, o anjo aqui, é aplicada a seres humanos, pelos motivos que estamos mostrando, esses outros textos que apoiam isso, e o contexto da introdução do capítulo, né? 144 mil mensageiros, 144 mil ângelos, 144 mil, ok? Emissários, mensageiros, né? Embaixadores do reino eterno de Cristo, tá bom? Então, não são anjos literais. Então, são pessoas, são seres humanos, ok? Vamos para um comentário do pastor Mervyn Maxwell, no seu livro As Profecias de Apocalipse, né, na página 93. Os anjos são humanos, né, ou mensageiros, são os ministros que apresentam as mensagens de Deus às congregações, tá bom? Então, toda vez que nós compartilhamos a palavra de Deus, nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para levar o evangelho para outras pessoas. Não é verdade? Ok? Então, vamos entender o que é o evangelho eterno. Por que é eterno? Mas Jesus não veio, não seria o evangelho somente a partir do momento em que ele morreu por nós? Por que se aplica a palavra eterno, a palavra evangelho? Evangelho significa boas novas, né? Sabendo que nós temos esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós lemos 1 Pedro 1:18 a 20, nós encontramos a resposta. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Por que é eterno? Primeiro, porque Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. Mesmo sabendo que o homem cairia em pecado, ele o criou. Mesmo sabendo que precisaria enviar o seu único filho amado para morrer por nós, Deus entregou o dom da liberdade para cada um de nós. Por isso, desde a eternidade, nós temos a garantia do sacrifício de Cristo. E se desde a eternidade eles estavam cientes, essas boas novas são eternas. E se nós falarmos para o futuro, né, nós teremos a oportunidade no céu de ver as marcas, né, nas mãos do nosso querido Salvador, e essas marcas serão prova do amor, né, incompreensível para nós, para cada um dos seres humanos. Então, por isso que esse evangelho é eterno, tá bom? Então, vejam que o evangelho do primeiro anjo, né, a mensagem, ela envolve graça, perdão, tudo que, na essência, o sacrifício de Cristo disse e traz, tá bom? Porém, essa mensagem se complementa no versículo 7, da seguinte maneira: dizendo com grande voz, quem? Os mensageiros, os seres humanos, os emissários, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Percebam de que aqui há uma advertência. Está
chegando ou chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Há uma conexão muito importante no final da mensagem do primeiro anjo com dois aspectos. Primeiro, que Deus é criador, nós precisamos lembrar que o principal motivo da nossa adoração a Ele é porque Ele é o nosso criador, e aqui é uma advertência de que chegou a hora do seu juízo, ou seja, se está no Apocalipse é para o final dos dias, e se está no capítulo 14 é porque esse juízo não se iniciou com Adão, com Abraão, nem com Jesus, e nós vamos ver quando se inicia esse juízo, na linha do tempo profética, né? Já que estamos estudando as profecias. Então, vamos entender, tá bom? O apóstolo Lucas, perdão, vai nos ajudar a entender, né? Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Jesus é um cordeiro que depois se torna sumo sacerdote e depois se torna juiz antes de se tornar Miguel, anjo de batalha, para voltar e resgatar os seus filhos. Ok? Então, percebam que esse Jesus é tudo, né? Então, hoje, vamos entender em qual das atribuições ele está. Será que ele ainda é cordeiro? Será que ele é sacerdote ou já se tornou juiz? Um assunto que a gente, creio eu, será uma proposta que eu vou fazer para vocês. Nós vamos dedicar uma série nova no ano que vem, se Deus permitir. Uma série maravilhosa, uma série fantástica, se nós pudermos estudar o santuário, tá bom? Mas aqui, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: como que nós podemos responder através do santuário, em que momento da história e qual é a atribuição de Jesus hoje? Para quem não conhece esse assunto, e nós vimos que o santuário está no Apocalipse, né? Eu dei vários exemplos em Apocalipse 4, em Apocalipse 1, a maneira como Jesus foi visto, o personagem central. Nós vamos ver daqui a pouco que as pragas vão sair do santuário, do lugar santíssimo. O trono de Deus é descrito dentro do santuário, e se abriu o véu. A palavra santuário aparece o tempo todo. A verdade é que o santuário é a lupa que nos permite ler e entender as profecias, e a Bíblia toda, tá bom? Então, muito rapidamente, nós não temos muito tempo, o santuário era formado por um tabernáculo que tinha dois compartimentos, o lugar santo, onde está meu mouse, e o lugar santíssimo. E aqui fora se chamava o átrio, né, o pátio. Aqui fora tinha dois móveis: o altar do sacrifício, onde o cordeirinho era sacrificado, uma pia com água, onde o sacerdote molhava suas mãos, e diariamente, matando o cordeirinho, ele lavava suas mãos, e num recipiente levava o sangue para dentro do lugar santo, e ali ele realizava um ritual diário. Na mesa dos pães, né, 12 pães, 12 tribos de Israel, o altar de incenso para interceder diante de Deus por causa dos pecados do povo, e o candelabro representando o Espírito Santo, né, o testemunho, né, a luz que nós podemos ser para o mundo. Essa caminhada, essa jornada no átrio e no lugar santo era diária. Apenas uma vez no ano, e apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, no dia solene, no dia do Yom Kippur, a festa mais sagrada dos israelitas, dos judeus, chamado o dia da expiação. Expiação é o quê? Perdão, é consagração, é arrependimento, para que Deus, como juiz, né, diante da arca do concerto, onde estão os 10 mandamentos, ele se através de uma nuvem de fogo, demonstrasse a sua presença fisicamente através dessa coluna de fogo, e aceitasse a expiação, a consagração do sumo sacerdote representando o povo inteiro. Então, vejam, Jesus está representado em todos os símbolos do santuário. Jesus é o cordeiro que morreu na cruz do Calvário.
A água representa a ressurreição. Jesus ressuscitou. Então, Jesus já passou pelo átrio. E ele entrou no lugar santo quando ele foi entronizado depois da sua ressurreição, e ele ficou dentro desse lugar santo como sacerdote, né? E ele entrou no lugar santíssimo no ano de 1844, quando, como sumo sacerdote, iniciou a tarefa de expiar, né, os pecados da humanidade, começando um juízo investigativo pelos mortos e avançando até os nossos dias por cada um dos habitantes desse planeta. Ok? E quando ele sair deste local, ele deixará de ser sumo sacerdote, as suas vestes serão colocadas ali, e ele assumirá o papel de anjo Miguel, para voltar, né, e resgatar os seus filhos e levá-los para a terra prometida. Ok? Então percebam que o plano da salvação não se resume apenas à cruz. A cruz é o início de um processo. O que Jesus quer nos mostrar é que essa jornada é profética e, principalmente, nós podemos retornar diante da presença de Deus no seu trono, né, do lado do Shekinah, através da transformação que esses símbolos nos ensinam, tá bom? Para que nós não sejamos fulminados quando estivermos diante da presença do nosso Deus. Por isso, o caminho de volta para Deus é descrita na escola da salvação, que é o santuário. Tá bom? Isso aqui é apenas uma propaganda, né? Se vocês tiverem interesse, estamos preparando uma nova série, que também envolve um pouco de profecia, que será o santuário. Ok? Então, qual é o texto da Bíblia? Vejam, que define que 1844 é o ano da passagem de Jesus do lugar santo ao lugar santíssimo. Daniel 8,14 diz: e ele me disse, um anjo que estava revelando uma visão para Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse assunto requer pelo menos 1 hora. Nós temos um vídeo para quem tiver interesse, quem puder complementar o estudo de hoje, quem já estudou Daniel com a gente, né? O ano passado vai poder entender melhor, mas fica aqui a dica para vocês procurarem um vídeo no nosso canal, e se você não achou, pode me mandar uma mensagem depois. Essa semana estou sem o celular, mas a gente dá um jeito de se comunicar. Pode mandar uma mensagem para um dos administradores, e ele vai entrar em contato comigo, e aí eu encaminho esse vídeo, se vocês tiverem esse interesse, tá bom? Então, Hebreus 9:24. Vejam que Paulo vai confirmar o que Daniel viu, né? Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, ou seja, ele entrou no santuário celestial, o santuário verdadeiro. O do deserto de Moisés era réplica, era uma maquete do verdadeiro celestial. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Quando ele ressuscitou, foi para o céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus é o nosso intercessor pelos nossos pecados diante do Pai, mostrando as suas feridas e seu sangue para o Pai. Então, ele continua trabalhando pela nossa salvação até os nossos dias. O resumo do resumo dessa profecia, tá bom? Essa profecia dos 2.300 dias, que na verdade são anos, se inicia no ano 457 e vai até o ano 1844. 70 semanas, que equivalem a 490 anos, são determinadas para o povo de Israel, e essas 70 semanas terminam no ano 34 depois de Cristo com apedrejamento de Estevão. Foi o último sinal e demonstração da graça de Deus para Israel como povo escolhido por ele. Daí em diante, eles não eram o único povo escolhido por Deus. Os gentios, né, foram acolhidos e abraçados e enxertados na linhagem de Abraão. Por isso nós, protestantes evangélicos, podemos dizer pela fé, né, e através do evangelho que chegou através dos apóstolos, que nós somos o povo de Israel moderno, tá bom? Então, isso não significa que nenhum israelita não poderá se salvar. Ao contrário, todos eles podem, e até eles conhecem melhor o Antigo Testamento do que nós, né? Mas isso está dizendo apenas de que o evangelho se abriu, né? A responsabilidade da pregação é para os gentios também.
Essa profecia é maravilhosa porque descreve o ano em que o Messias seria batizado, o ano em que seria morto, e 3 anos e meio depois, né, essa última semana das 70 semanas, termina o tempo de graça para os israelitas, tá bom? Então, 2.300 anos menos 490, que são as 70 semanas, isso dá 1.810 anos, que nós acrescentamos ao ano 34, e por isso nós chegamos ao ano de 1844. E depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. O que significa isso? Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, porque apenas a purificação do santuário poderia ocorrer quando o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo, ok? Então, Daniel e Apocalipse estão nos dizendo, olha, a hora do juízo chegou, e por isso agora nós podemos entender a mensagem do primeiro anjo, essa hora do seu juízo chegou no ano de 1844. E essa mensagem foi dada com maior intensidade naquela época pelo movimento que descobriu essa verdade maravilhosa e que deu a origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não existe outra igreja cristã que entenda o santuário da maneira que nós estamos explicando aqui. Existem igrejas que guardam o sábado, que guardam a lei de Deus, mas uma conexão maravilhosa, né? E graças a Deus, louvado seja Ele, porque nós podemos conectar essas verdades do santuário com Daniel e Apocalipse. Nós entendemos o Apocalipse de uma maneira melhor, usando a lupa do santuário. Tá bom? Então, perceberam? A hora do seu juízo é o ano de 1844, depois do fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, há um lembrete de que nós precisamos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, um teólogo vai nos dar uma dica muito interessante. Mervyn Maxwell, né, o nosso comentarista aqui da nossa série. Nos momentos em que o Apocalipse lida com o tempo do fim, que é o caso da imagem da besta, da marca da besta, a mensagem dos 3 anjos, utiliza frequentemente uma linguagem que chama a atenção para o sábado. Lembram-se, quando nós estudamos a marca da besta, na verdade, nós deveríamos estudar antes o selo de Deus, que era o sábado. Então, por que o sábado novamente aparece em cena aqui? Porque o lembrete é para recordar quem é o Criador do mar, da terra e das fontes das águas. Qual é o mandamento da lei de Deus, que é o selo de Deus, e que nos lembra o dia em que nós fomos criados, se não é o sábado? Lembra-te, pois em 6 dias trabalharás, mas o 7º descansarás, porque ele consagrou, abençoou, separou e descansou esse dia, né? Então, isso está escrito em Gênesis 2, 2-3. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, o lembrete do sábado, né, é o fato dele ser o nosso Criador. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Eu não estou lendo Êxodo 20, percebam. Esse texto está em Gênesis, ou seja, não existiam judeus na época, não existia nem Abraão. Esse texto foi dado para Adão e Eva. Esse texto foi dado para a humanidade. Porque nós somos criaturas dele. Independente se somos judeus, gentios, evangélicos, católicos, nós somos criados por Deus. E o inimigo deseja que nós aceitemos o engano que seria: nós não somos criados por Deus, nós surgimos da evolução, nós somos fruto do acaso, nós surgimos a partir de uma célula, de uma ameba, do cruzamento entre o mais forte, né, com um símio evoluído, né, conquistado por esse ser mais forte. Percebam como o desvio da nossa origem nos leva a desconhecer o que nós somos hoje, filhos e filhas de Deus, né? Muito bem. Existe um segundo motivo pelo qual Deus pediu para Moisés relembrar ao povo de Israel por que guardar o sábado. E isso se aplica para nós também.
Vejam o que Moisés disse para o povo de Israel. Deuteronômio 5:15. Porque te lembrarás, lembre-te do dia de sábado, agora é outro lembrete. Te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali. Ou seja, ele foi nosso Criador e foi nosso libertador. Com a mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. O segundo motivo é a redenção. Eu pergunto aqui, né, todos os que estão nos ouvindo, creio eu, são crentes. Você acredita que pela graça de Deus, ele te tirou do Egito? Onde o pecado te escravizava, onde o pecado e o engano te levava a talvez esquecer que você era filho de Deus, a sua vida não tinha sentido. Todos nós fomos resgatados do Egito, né? Simbolicamente falando. E um dos dias que nós podemos lembrar que nós fomos criados e resgatados é o sábado. Deus tem um propósito muito peculiar para o sábado. Jesus descansou no sábado das suas obras, das suas atividades criadoras. Jesus descansou, seu corpo descansou, ele dormiu no sábado, antes de ressuscitar no domingo, ele descansou das suas obras redentoras. Ele nos deu exemplo. Nós podemos celebrar o sábado pela criação e pela redenção que Jesus adquiriu por nós. Qual foi a proposta do inimigo para que nós nos esqueçamos que nós fomos criados por Deus? O inimigo semeou na mente de alguns supostos cientistas uma teoria que não se confirma até os nossos dias, porque ninguém pode provar, não existem os elos, né, intermediários, nós não podemos voltar até a origem, né, como tudo surgiu. O criacionismo não pode ser provado, porque ninguém poderia chegar até o momento em que Deus colocou o barro, né, e moldou Adão, perdão. Ninguém esteve lá para tirar uma foto e para registrar e para guardar no livro. Isso não pode ser provado. Nós aceitamos pela fé na palavra de Deus. Ninguém pode provar como surgiu a primeira célula bioquímica, aquela sopa num vulcão, aquela primeira célula, a evolução, o primeiro animal, o primeiro réptil, depois a primeira pena, a primeira ave. Ninguém pode provar. Ninguém pode voltar no tempo. O que nós temos são evidências para analisarmos com duas vertentes. Nós, criacionistas, entendemos que existe uma adaptação num baixo nível. Os animais podem perder cores, podem perder penas, podem perder alguns pequenos membros, mas não mudar ou a partir de uma espécie surgir uma nova espécie, né? Então, a evidência científica nos mostra que existe adaptação, uma evolução em baixo nível. Mas Charles Darwin propôs que Deus não estava envolvido no processo evolutivo. Tudo ocorreu naturalmente. Ok? Quando nós estudamos em Apocalipse 11, vocês se lembram? A besta que surgiu do abismo? Abismo representa a escuridão, né? Um local onde não há luz, onde não existe Deus. Logo depois, nós vimos que a França, né? E procurem um vídeo onde nós estudamos o Apocalipse 11 com muito mais detalhes. Uma filha da negação da existência de Deus, né? A filosofia da Revolução Francesa, gerou todo o movimento que nós vemos, inclusive um desdobramento disso é a tendência para a esquerda na questão política, né? Tá? Então, vejam, se a gente fizer uma relação de causa e efeito, tudo se iniciou quando o faraó disse, né, eu não conheço a Deus, eu não vou deixar sair o povo de Israel. E o Egito, né, como Apocalipse 11 diz, o Egito, o espírito do Egito, da negação da existência de Deus, se foi apropriado pela França, né? E ali nós vemos todo esse desdobramento que nós estamos vivendo até os nossos dias. Então, Satanás vai colher resultados daquilo que ele plantou, né? Através desse livro, de toda a teoria da evolução,
E ele colocou outras sementes, outro joio, né, no meio do trigo, num campo muito suscetível a receber tudo isso. Então, veja que ao redor de mais ou menos 20 anos antes ou depois do ano de 1844, quando o mundo inteiro tinha que saber que o juízo estava começando, porque isso sim era solene, o que o inimigo plantou? Ele plantou a teosofia com a Helena Blavatsky. Ela viveu de 1831 a 1891. A sua sucessora também está aí. Joseph Smith recebeu visões no ano 1829. O pastor Russell, com as Testemunhas de Jeová, recebeu em 1870 uma mensagem, e ele propagou várias mensagens, né? A Ciência Cristã de Maria Becker, 1896. O Espiritismo, com as irmãs Fox, teve uma ênfase maior, né? Aquilo que Allan Kardec tinha proposto lá na França, na época, né? As três irmãs Fox, no ano de 1844. O Pentecostalismo Moderno, Margarita MacDonald, 1830. O evolucionismo, surgiu o livro A Origem das Espécies, 1859. O marxismo, né, os livros de Engels foram publicados entre 1847 e 1848. O cardápio filosófico e de engano, quando o mundo inteiro tinha que reconhecer que o dia do juízo estava se iniciando e Jesus estava entrando no lugar santo, no lugar santíssimo, foi confundido através do cardápio de engano que o inimigo estava propondo para o mundo. E hoje nós estamos colhendo o fruto da Babilônia que existe nos nossos dias, né? Então, através destas possibilidades que nós enxergamos naquele tempo, nós podemos ver que o inimigo estava estudando as profecias e, justamente por isso, ele queria desvirtuar a verdade do santuário, descrevendo a doutrina do juízo, né, no ano de 1844. De maneira que hoje poucos conhecem essa verdade e poucos podem conectar com Daniel, com Gênesis, com Êxodo, com Apocalipse, né? Então, por isso que nós acreditamos que é maravilhoso entendermos, à luz da palavra de Deus, as verdades que são escritas na Bíblia, ok? E nesse mesmo contexto, nós mostramos, tem um outro vídeo mostrando mais detalhes a respeito disso. Eu vou apresentar na próxima série também, se Deus permitir. Os adventistas surgiram, né, pouco depois do ano 1844, para resgatar verdades esquecidas, não verdades novas, a respeito da lei de Deus, do sábado, do espírito de profecia, do santuário, o cuidado do nosso corpo como templo do Espírito Santo. E nós surgimos apenas dentro da simbologia dos móveis do santuário, como um grupo protestante posterior à igreja luterana, aos batistas, aos presbiterianos, aos lollardos, aos metodistas. Nós não somos melhores nem piores do que eles, apenas fomos chamados posterior a esses grupos para resgatar outras verdades representadas no santuário. Ok? Então, percebam que os adventistas, na verdade, são batistas, porque acreditam no verdadeiro batismo por imersão. Somos metodistas, porque acreditamos que através do estudo da palavra de Deus e da oração, nós podemos ser testemunhas, né? Nós somos presbiterianos, porque nós acreditamos na oração, da maneira como Jesus nos ensinou. Nós acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé. E nós acreditamos na justificação pela fé, como Lutero redescobriu, né, no livro de Romanos. Nós não acreditamos que a salvação seja pela lei, mas nós acreditamos que a justiça de Cristo pode ser atribuída a nós, imputada a nós, e a sua graça nos permite obedecer à lei de Deus que não foi mudada. Ok? Então, nesse contexto, os adventistas surgiram num tempo para cumprirem a missão que era representada na mensagem do primeiro anjo. E o dia do juízo chegou. Quando seria esse ano? Esse dia? No ano de 1844, conforme a profecia das 2.300 tardes e manhãs que nós apresentamos. Ok? É maravilhoso, né? Vamos para o segundo anjo, a mensagem do segundo anjo. Apocalipse 14, 8. E outro anjo seguiu dizendo, vejam aqui agora, passa o tempo, Babilônia vai tomar conta do mundo, a besta que se une, né? A besta da terra vai se unir com a besta do mar,
E aqui Babilônia vai ganhar força. E no auge da sua força, quando essas mensagens chegarem ao mundo, então vai ocorrer o quê? Uma mensagem muito particular. Caiu Babilônia. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Esta mensagem ainda não ocorreu e ainda não se concretizou. A mensagem do primeiro anjo, sim, em parte, porque desde 1844 os adventistas pregam que o dia do juízo chegou, ok? Mas Babilônia ainda não caiu, porque a Babilônia ainda não chegou e não se ergueu com total força. Quando vai se erguer? Quando nós, como estudamos no estudo passado, quando a imagem da besta vai se formar e a marca da besta for colocada, ali será o auge de Babilônia, o auge do engano, seja pelo engano ou pela coesão e pela força, né, pela pressão de um decreto falso de adoração. Isso quer dizer que a mensagem do segundo anjo será: caiu Babilônia, ou seja, esse sistema, esse governo mundial, essa imagem que vai se erguer, ela não vai se sustentar, não vai durar muito tempo, ok? Se nós olharmos para o passado, nós vamos descobrir que em Gênesis, né, no episódio da Torre de Babel, um homem chamado Nimrod, filho de Cã, que era filho de Noé, ele e outros homens disseram, né, edifiquemos para nós uma cidade. E eles construíram a Torre de Babel, que era uma confusão, certo? O mesmo vai ocorrer no final dos dias. Não sei se você se lembra, no estudo que nós fizemos de Apocalipse 13, vimos que a Torre de Babel, na verdade, pela etimologia, representa portal a Deus. A qual Deus? O Deus verdadeiro não estava sendo adorado com essa torre. Então, o inimigo estava sendo adorado através da construção dessa torre. Em Daniel 13, Babilônia provém da palavra Babel. Quem estava sendo adorado? Marduk, que na verdade era o dragão, né? Um anjo. Então, as divindades pagãs estavam sendo adoradas em Daniel capítulo 3. No final dos dias, Babilônia, quando ela se erguer, né, a figura da imagem da besta, a marca da besta, uma confusão religiosa, né, Babilônia representa a confusão, e também uma confusão filosófica vai erguer um sistema falso de adoração através da união dos países, né, e das religiões em busca da paz, ok? Então, essas semelhanças nos permitem entender de que Babilônia está se erguendo de uma forma magistral, mas a mensagem do segundo anjo ainda chegará, né? Caiu Babilônia. Vejam o que nós temos hoje de Babilônia, né? No mundo, nas culturas, nas civilizações. De Babilônia nós temos uma trindade falsa, né? Os deuses Anu, Enlil, Ea, Marduk, Sim e Ishtar são divindades que surgiram depois, né? Na Síria, temos essas divindades, em Tiro, Sidom, na Grécia, né? No Egito, na Índia, na China, no Japão, nos povos astecas e nos povos incas, né? Sempre a divindade Sol, Lua e o seu filho, né? Uma contrafação do que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, vejam como aqui o paganismo se propagou até nossa cultura. E embora nós sejamos cristãos, né, se nós temos um cardápio diverso de santos, um para cada dia do ano, nós estamos, na verdade, recebendo, né, desde aquelas civilizações antigas, estamos recebendo divindades pagãs disfarçadas ou com nomes evangélicos ou dos apóstolos, né? Então, vejam que Babilônia está mais próxima de nós do que nós achamos. Por isso, a palavra de Deus está aí para nos advertir. O que vai dizer o versículo 5 e 6 e 18 de Apocalipse 17? Nós vamos estudar melhor isso daqui, depois. Mas ele diz: na sua fronte achavas escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quer dizer que essa igreja é uma igreja mãe e tem filhas. E como em cima da besta de Apocalipse 13 está sentada uma mulher,
ela é a mãe de filhas que também são prostitutas, porque a mãe, escrita em Apocalipse 17, fala que é uma mulher prostituta. E na simbologia, uma mulher prostituta é uma mulher que se une com o poder político e que tem o engano nas suas doutrinas, né? Então vejam, aqui diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Essa igreja perseguiu e matou muitos que ela considerava hereges, mas que na verdade são santos. E com o sangue das testemunhas de Jesus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nós estudamos já Apocalipse, em Daniel, né? Nós já vimos 7, Apocalipse 12, 13, principalmente, identificamos qual é esse poder, né, que surge do mar, qual é essa cidade onde se encontra a capital de um estado que, ao mesmo tempo, é a sede de um poder político e religioso, o único em sua espécie. Nenhuma outra igreja é sede política e religiosa, assim como é o Vaticano, né? Então, essa cidade, segundo o Apocalipse, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Isso aqui é apenas uma imagem que fala muito, né? No meio do Congresso americano, né, dos representantes, quando Biden ainda era senador, o Papa Francisco apenas está recebendo, né, os aplausos daqueles que deveriam ser protestantes por essência, porque essa imagem foi tirada nos Estados Unidos, né? Mas isso é prova de que a aproximação desses dois poderes está mais perto do que nós imaginamos, né? O pastor Mervyn Maxwell, comentando isso, ele diz assim, né? Todos os governantes do mundo buscam conselhos com o Papa. O número cada vez maior de países busca estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. Atualmente, 170 países têm embaixada no Vaticano. Imagine, qual é o objetivo de uma igreja ter relações políticas com outros governos? Apenas essa igreja faz isso, né? No livro O Grande Conflito, Ellen White diz o seguinte: a mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou completo cumprimento em 1844. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. O que vai definir a confusão generalizada? Quando uma igreja se una à política, né, ao mundo, por interesses que não serão religiosos. Vamos para o final do nosso estudo, a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo. Ele diz assim em Apocalipse 14:9: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, perceberam que existe total conexão com o estudo de Apocalipse 13 que nós fizemos? Então aqui passa o tempo, vejam que há um aspecto cronológico, a mensagem do primeiro anjo, 1844, a mensagem do segundo anjo, primeiramente se cumpre, mas não totalmente em 1844, e vai se cumprir com maior intensidade quando Babilônia cair. A mensagem do terceiro é uma mensagem de apelo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, ou seja, a sua marca na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então aqui nós vemos que Deus quer nos salvar das pragas que ele vai derramar sobre os ímpios, ok?
Então, nós ainda aguardamos com esperança sermos libertos dessas pragas, porque nós estamos aceitando a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Bom? Vejam o que diz Apocalipse 7, 2 e 3. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus vivo. Do nosso Deus, perdão. Ok? Então, aqui nós precisamos sermos confrontados. Por qual lado nós iremos? No final dos dias, nós teremos só 2 opções. Ou nós aceitamos o selo de Deus, ou nós receberemos a marca da besta. Ok? Como eu disse, essa marca ainda não está sendo imposta da maneira que está sendo profetizada. Mas nós vemos os passos sendo dados de uma maneira muito rápida e intensa. E hoje, que Jesus se encontra ainda no Santuário Celestial, é tempo de nós aceitarmos, estudarmos, entendermos melhor essas verdades, para vivermos na prática e pelo poder da graça de Deus, a experiência de guardar o sábado. Para que quando estas coisas acontecerem, né? A marca, a imagem da besta, nós sejamos o quê? Instrumentos para levar a verdade aos outros que ainda vão conhecer. Ok? Então, ainda existe o versículo 11 diz, e a fumaça do seu tormento, os que receberam as pragas, né? Receberão. Sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, aos que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então vejam que um castigo está sendo preparado para aqueles que aceitaram o engano. E aqui eu vou abrir um parênteses muito rápido, porque muitas pessoas, principalmente no nosso meio evangélico, algumas igrejas irmãs nossas, infelizmente acreditam em algo, em uma proposta do inimigo, acreditam num inferno eterno, né? Aqui algumas palavras dão a entender essa questão. Será que existe o fogo eterno? Vai queimar pela eternidade? Aqueles que forem castigados permanecerão queimando para todo sempre? Então, me permita abrir esse parênteses bem rapidamente, né? 2 Pedro 2:11 diz, né? Hão de ser destruídos os ímpios, né, através das pragas. Salmos 37:28 diz, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Isso aqui é muito simples de entender, ok? Aqui não está falando de fogo eterno, inferno eterno, mas já nos fala algo que nós vamos concluir. Os ímpios nada mais serão do que destruídos e eternamente destruídos, né? Não haverá uma reencarnação, não ressurgirão, não ressuscitarão como uma nova oportunidade. Judas 1, 6 e 7 diz o seguinte, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, né? Ele tem guardado sobre trevas. Deus, né? Esses anjos. Almas eternas. Aidos é a palavra que se traduz como eternas. Para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. A palavra eterno é a mesma daqui, aedos. Então, percebam que esses anjos estão com algemas eternas, ou seja, eles não terão mais poder, né, pela eternidade sobre nós. E esse fogo eterno, vamos entender se significa de fato, literalmente, um inferno eterno queimando os ímpios, tá? Então vamos entender. O que diz 2 Pedro 2:6? E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Pedro está comentando o que Judas acabou de falar sobre Sodoma e Gomorra. Reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo, a mesma palavra, né? Exemplo em Judas, exemplo em 2 Pedro, aos que vivessem impiamente. Então, a pergunta que surge, como é que essas cidades foram reduzidas a cinzas? Ou seja, as cinzas não conseguem mais pegar fogo, concordam? Viraram cinza, viraram carvão, a matéria-prima foi consumida,
Mas como entender que existe fogo eterno? Então a pergunta é: como é que foram reduzidas as cinzas e ao mesmo tempo foram destruídas com fogo eterno? Será que existe contradição na palavra de Deus? A verdade é que, né, é, o fogo eterno, nós estudamos no livro de Gênesis, né, tem um vídeo falando sobre Sodoma e Gomorra. Nós entendemos que Deus é o fogo eterno. E quando Deus se manifestar, quando ele voltar, né, junto com a Nova Jerusalém, descrito em Apocalipse 20, 21, ele abrindo, né, através das nuvens, a sua presença, né, os filhos de Deus já sendo transformados não serão queimados diante da presença do fogo eterno, porque eles já estarão transformados. Mas os ímpios que estão em pecado e com pecado abraçado a eles, eles serão destruídos pelo fogo eterno que é o nosso Deus. Então, o fogo eterno, na verdade, representa destruição eterna, consequência eterna dessa destruição. Nunca mais ressuscitarão, nunca mais serão nova oportunidade, nem para arrependimento, nem para continuar fazendo o mal. Então, apenas, como nós lemos aqui há pouco, né, eles serão destruídos e eles serão exterminados. Não haverá sofrimento eterno. Deus é um Deus de graça e é um Deus de amor e de justiça. Ele vai queimar por uma questão de justiça, mas ele não vai deixar sofrendo pela eternidade por uma questão de misericórdia. Ok? Então vejam, quais são as características desses filhos de Deus? Apocalipse 14, 12 diz, né? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. São características daqueles que não receberão a marca da besta, né? Então, por isso que o sábado, a guarda dos mandamentos de Deus, como o selo de Deus, se conectam com Apocalipse 12, 17, que diz, né? E o dragão sairá com ira para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? E aqui o próprio Cristo diz em Mateus 7, 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que significa fazer a vontade do meu Pai? Obedecer os seus mandamentos. A fé nos salva, mas a graça nos permite ter o poder para fazer a vontade de Deus. Como eu estava parafraseando, né? Apocalipse 12, 17. O dragão vai se irar contra quem? Contra aqueles que ele está enganando? Não. O dragão vai se irar contra o remanescente dessa igreja, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10 diz, olha, não faças tal, sou o teu conservo, um anjo falando para João. E de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Os irmãos de João eram apóstolos e eram profetas, certo? Então vejam, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a igreja de Deus nos últimos dias precisará ter o dom profético é uma das pessoas que faz parte da comunidade dessa igreja. E por isso que nós entendemos na igreja adventista, né, que junto com o surgimento da verdade em 1844, do santuário, do dia do juízo, resgatar a verdade da lei de Deus, do sábado, naquele diagrama que eu mostrei sobre o santuário, nós temos Ellen White como nossa profetisa. Nós não seguimos ela porque ela fala coisas diferentes da Bíblia. Ela confirma o que a Bíblia diz e ela é como se fosse uma luz menor, irradiando luz para entendermos melhor a palavra de Deus, que é uma luz maior. Ok? Ela escreveu 5.000 artigos, 40 livros. Ela escreveu mais de 10 mil páginas, né? E hoje existem mais de 100 livros, né? Junto com compilações, né? Em inglês e 52 em português. Ok? Nós vamos terminando o capítulo 14. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, o tempo vai passar, alguns vão morrer e Jesus vai voltar. Sim,
diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras os seguem. Vejam como termina o capítulo 14. Isso aqui é maravilhoso. Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Aqui não aparece mais como cordeiro. Aqui não aparece mais na figura de juiz. O juízo já vai terminar quando Jesus sair do santuário celestial. Ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Na verdade, nós temos a mensagem de um quarto anjo, percebam. Lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda. Ou seja, quando Jesus vier, ele destruirá os ímpios, né? Porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Ali o joio é separado do trigo, e o joio é lançado no fogo. Fogo eterno, que representa a destruição eterna, não sofrimento eterno. Apocalipse 14, 17. E saiu do templo que está no céu, ou seja, novamente uma referência ao santuário. O santuário nos ajuda a entender as verdades do Apocalipse. Outro anjo, ou seja, nós temos um quinto, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. As uvas fazem referência, na linguagem do santuário e da liturgia das festas judaicas, os ímpios, eles serão pisados no lagar, tá bom? Então, vejam de que aqui é como se nós nos encaminhássemos para o fim do grande conflito dentro do diagrama em V que nós estamos estudando do Apocalipse. O grande conflito vai terminar com uma ação poderosa, né, de Deus através das pragas e dos seus anjos, destruindo os ímpios, que terão oportunidades de se arrependerem. E o nosso estudo de hoje termina com os últimos textos de Apocalipse 14. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Ou seja, eles serão colocados, eles estarão onde? Como o Apocalipse 20 e 21 vai dizer, eles estarão fora da Nova Jerusalém. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Deus está nos descrevendo em que consiste a união ilícita da religião com a política. O que é a imagem, o que é a marca da besta. Deus nos propôs desde a criação e pelo motivo da redenção, um convite para nós guardarmos o sábado, em agradecimento e em resposta amorosa ao que ele fez por nós. Você está recebendo esse convite através da palavra de Deus. Eu apenas sou um instrumento. Você gostaria de refletir, orar, entregar a sua vida ao Senhor, para poder entender melhor essas verdades, estudar a sua palavra, confirmar e com um espírito de paz, tranquilidade, entregar a sua vida a Deus para que Ele te conduza? Porque no final dos dias, nós precisaremos receber um sinal e precisará ser externo, porque a nossa fé não pode ser visível, ninguém pode saber a fé que eu tenho, mas as minhas obras, como o apóstolo Paulo, Tiago diz, né, mostra-me as tuas obras para que eu possa ver a fé, né? As nossas obras falam da fé que nós temos. Que Deus nos abençoe para que todos nós possamos sermos selados pelo sangue do Cordeiro, para que nós possamos permanecer fiéis
e sejamos instrumentos nas mãos de Deus para levar muitas pessoas ao arrependimento. Vamos orar. Que Deus, querido Deus, nosso bom Pai, queremos te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela oportunidade, por estudar a tua palavra. Obrigado por essas mensagens desses anjos, desses emissários. Obrigado, Senhor, por confiar a nós, falhos, humildes, pecadores, o privilégio de levarmos mensagens, um evangelho eterno de salvação, de graça, de perdão a pessoas que carecem de Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e nós podemos, em resposta a esse amor, podermos aprender a amá-lo cada dia mais. Abençoe cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que entender esses apelos, que eles possam ter acesso, Senhor, teu Santo Espírito possa ter acesso a essa mente, esse coração, para que ele seja quebrado, para que ele possa reconhecer essas verdades e entregar a sua vida a Ti, Senhor. Nós suplicamos estas bênçãos, o fazemos em nome de Jesus. Amém.